Olá, eu sou Vilma Bolsoni e estou novamente aqui com vocês no canal Sunrise para apresentar mais uma ferramenta interessante e muito útil para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a inteligência do nosso coração. Pois é, o nosso coração ele sempre foi reverenciado por artistas, poetas, cantores, pelos românticos, sempre como um órgão ligado ao amor, um órgão que habilita a nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros. E do ponto de vista da ciência, ele é um órgão importante do nosso aparelho circulatório, que vai fazer com que o sangue empobrecido de oxigênio seja bombeado para os pulmões, seja novamente oxigenado e distribuído por todo o corpo, chegando a cada órgão, a cada célula do nosso corpo. Então, ele é realmente um órgão muito importante. Mas ele tem uma outra função muito pouco explorada, que é quando ele se comporta como um outro cérebro. Pois é, você sabia que o coração da gente, ele se lembra, ele diferencia, ele compara, ele toma decisões e ele passa para a ação independentemente do cérebro? Essa capacidade de ser inteligente acontece graças a um sistema nervoso próprio que existe no coração. Ele possui um sistema bastante sofisticado de neurotransmissores, proteínas e todos os componentes necessários para que sinapses sejam disparadas e as informações sejam processadas. Então, como que nós podemos nos beneficiar desse segundo cérebro que está dentro do nosso coração? Primeiro, nós vamos voltar um pouquinho a um conceito que eu passei para vocês lá atrás, nos nossos primeiros vídeos, sobre a nossa natureza vibratória, sobre a nossa natureza primordial de sermos energia em movimento e que transmitem luz por todo o nosso corpo. E nós falamos sobre sermos uma resultante desse campo e nós somos percebidos e interagimos com o mundo a partir desse campo vibratório. Pois bem, esse nosso sistema energético vibratório, ele está constantemente trocando energias com o meio. Então nós funcionamos como uma bateria que, quando ela está carregada, a gente se sente bem, disposto, com raciocínio rápido. E as nossas funções biológicas, elas todas funcionam muito bem. A gente diz que quando nós estamos com a nossa bateria plena funcionando, nós funcionamos em estado de excelência. Tudo funciona bem, emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Mas será que a gente consegue manter essa energia num nível satisfatório para garantir o nosso bem-estar físico, mental, emocional e espiritual? A nossa energia, a nossa bateria, ela pode ser mantida ou pode ser descarregada, drenada nesses 4 domínios principais: o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E eles estão intimamente ligados uns aos outros. Se você se descarrega num deles, acaba afetando os outros 3, né? Se você está exaurido fisicamente porque você correu uma maratona, o seu desempenho lógico, intelectual vai estar reduzido. Emocionalmente também, não adianta vir discutir uma relação que você está morto, você só quer dormir. E assim por diante. Qualquer um desses 4 setores que seja exaurido, que esteja em deficiência de energia, ele acaba afetando o todo. E adivinha em qual quadrante a energia é mais facilmente drenada? Onde que você perde mais energia? Se você respondeu que é no domínio emocional, você acertou. Vou mostrar esse gráfico aqui embaixo. Ele mostra como se comporta o batimento cardíaco de um homem que teve uma discussão com a sua esposa. Eles brigaram por 5 minutos. Então o coração saiu de uma frequência tranquila, equilibrada, de relaxamento, e foi para um
pico de 140 batimentos por minuto. A discussão durou apenas 5 minutos, só que o pico se manteve alto por 15 minutos. E mesmo depois que baixou, ele ficou mais 1 hora em estado alterado, mais elevado do que o normal. Então você vê como emocionalmente você pode ser impactado e descompensado. E qual é a chave para você não ser tão afetado por nenhum desses domínios? E qual é a chave para você se manter num estado de equilíbrio e de boa saúde nesses 4 domínios, independente do que aconteça com você? É você aprender a entrar no estado que a gente chama de coerência. O Instituto HeartMath da Califórnia, dos Estados Unidos, eles estudam o impacto da oscilação da frequência cardíaca na nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. E eles descobriram coisas maravilhosas sobre o funcionamento do nosso coração. Então, todos esses dados que eu vou passar para vocês são do Instituto HeartMath. Então, esse estado de coerência, ele é um estado onde cérebro e coração trabalham em sincronicidade. Eles trabalham numa onda coerente entre eles. Eles se conectam num estado de muito mais harmonia. Nesse estado, a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória se alinham em perfeita sincronicidade, arrastando várias outras funções biológicas para esse mesmo ritmo, para esse mesmo pulso. Isso envolve tanto o sistema endócrino, né, o funcionamento das nossas glândulas, quanto o sistema neuroimunológico, a defesa do nosso corpo e toda a parte de respostas neurológicas. Para vocês terem uma ideia, num estudo feito com 12.000 pessoas, durante 6 semanas, foram obtidos dados que realmente impressionam. Tiveram melhoras na concentração e no foco, na qualidade de sono, no nível de tranquilidade, no alcance de estados de relaxamento, de tranquilidade e diminuição da ansiedade, do cansaço, da fadiga e da depressão. E, gente, o que é mais legal? Sem tomar nenhum remédio, apenas fazendo os exercícios propostos pelo HeartMath. Então, olha só, você fazendo exercícios simples que envolvem respiração e visualização, você consegue mudar a fisiologia do seu corpo sem tomar drogas, sem tomar nenhum remédio e de graça, com recursos seus que está dentro de você. Isso não é demais? Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é a onda caótica, né, incoerente que a gente vive o tempo todo e a diferença com uma onda coerente, olha esse gráfico aqui abaixo. O gráfico vermelho mostra uma onda caótica, incoerente. E quando você entra nesse estado de coerência, esse estado psicofisiológico, né, que envolve as suas emoções e a fisiologia do seu corpo, essa onda azul, que é uma onda muito mais harmônica, ela passa a funcionar dentro de você, nessa comunicação cérebro-coração. E quais os benefícios de se operar em estado de coerência cardíaca? Você evita e sai de um padrão de estresse, amplia a sua resiliência, ou seja, a sua capacidade de superar desafios, adversidades, se adaptar a condições difíceis sem adoecer. No estado de coerência, você habilita todo o seu corpo a trabalhar num estado de excelência. Tudo funciona bem. Também amplia clareza, foco, capacidade de discernimento. Ele abre também as portas para o acesso à nossa inteligência intuitiva. Pois é, todos nós temos intuição, ou seja, todos nós temos a capacidade de entrar em contato com algo que ainda não aconteceu e sermos intuídos de coisas que nos ajudam, que nos protegem, essa orientação interna, essa voz interior. Pois é, é o coração que habilita ela a acontecer na nossa vida. É quase um anjo da guarda. Além de melhorar capacidade, produção em grupos, né? Então tem empresas
alinhando equipes em coerência cardíaca para que eles possam trabalhar de forma sincrônica. Sabe como é? Quando você pensa numa coisa, o outro fala. Esse jeito entrosado, onde todo mundo está em sincronicidade, ele é conseguido pelo estado de coerência cardíaca em grupo. Então, gente, como nós somos muito suscetíveis às oscilações emocionais, porque a vida traz esses desafios. Aliás, a gente vai falar sobre isso no nosso próximo vídeo. A vida traz esses desafios que vão fazer você entrar nessa montanha-russa, né? De altos e baixos. Vocês assistiram o vídeo sobre níveis de consciência? Pois é, vocês viram que quanto mais alto o nível de consciência que você opera, menos oscilação emocional você tem, mais estabilidade, mais equilíbrio, mais harmonia. Mais difícil é alguém tirar você do sério. Mas enquanto a gente não consegue operar em níveis superiores de consciência, e eu quero muito que você aprenda a evoluir nessa escala de consciência, mas enquanto não chega, a gente tem essas ferramentas que nós podemos usar, que podem facilitar a vida, nos tirar de condições difíceis e trazer muito mais tranquilidade. Então, pessoal, no próximo vídeo a gente continua esse assunto. Vamos falar sobre estresse, como sair rapidinho dele e vamos aprender as técnicas para entrar em coerência cardíaca. Espero vocês. Até lá!